Como se eu recebesse uma misteriosa mensagem do passado, me veio à mente a seguinte letra de canção. Por ti, mocinha, suspiro tanto, ao te ver passar na rua linda, com o teu encanto na brisa mansa. Que solta a flor do jasmineiro que eu pego e prendo nos teus cabelos, para que ao dormires minha canção escutes num belo sonho. Qual a tua matéria-prima? Memória ou realidade? Eu uso muito a memória, eu uso a realidade, eu uso muito a minha subjetividade, né? Uso tudo. Eu uso, por exemplo, muito a minha matéria-prima, artes plásticas, por exemplo. Se eu entro num museu bom, é claro, evidentemente, eu saio de lá cheio de ideias para escrever. Se eu vou a uma peça de teatro, por exemplo, não que eu goste tanto de teatro assim, até pelo contrário, eu vou pouco a teatro, mas aquela movimentação de bastidores, de palco, não sei o quê, aquilo me movimenta para escrever. E uma das maiores frustrações que eu sinto é que eu sonho muito, e sonhos muito bons. Meus sonhos, em geral, são muito bons, daqueles que quando você acorda, você fala, porra, não, eu quero continuar dormindo. Mas esses sonhos, eles desaparecem logo e eu não aproveito para a literatura, né? Mas a minha matéria-prima é tudo, né? É tudo. E livros mesmo, né? Um livro pode me provocar um desejo de escrever, né? O livro do David Foster Wallace, por exemplo, Breves Entrevistas com Homens Hediondos, que eu li recentemente, foi um livro que me chocou e, ao mesmo tempo, eu gostei tanto, que esse livro me deu vontade de ser escritor mesmo. Eu falei assim, puxa vida, tem muita coisa para a gente escrever, né? Tem muita coisa aí para a gente escrever. O Vittorio Gassman, né, aquele grande ator italiano, dizia que a vida devia ser igual ao teatro. Primeiro ensaiar, depois representar. Você concorda com isso? Não concordo não, porque eu acho que o charme da vida está exatamente na surpresa. Quer dizer, eu compreendo ele ter dito isso, né? Quer dizer que na vida você estaria mais preparado para as coisas e sem um ensaio pode acontecer qualquer coisa com você. Eu entendo o que ele falou, concordo em parte, mas eu acho que não. Eu acho que a grande surpresa da vida é você não saber o que vai acontecer. Agora, isso é um problema, porque também pode acontecer coisas ruins, né? E aí seria melhor um ensaiozinho, né? E o amor?
amor é tudo, né? O amor, quando existe, é o sentimento que exalta o ser humano, né? O amor, quando as duas pessoas estão se gostando, a vida se transfigura, né? E eu sinto falta. Eu acho a vida um mistério. Em que você acredita? Eu acredito, por dever de ofício, por dever não, por questão de ofício, eu acredito em arte. Porque eu acho que a arte é uma utopia. Quando você consegue fazer uma obra de arte, você passa por um momento tão... uma obra de arte que te satisfaça, né? Você passa por um momento tão feliz, tão bom, que nisso aí eu acredito. E acredito também no amor, né? As pessoas que estão amando, elas são absolutamente crentes, né? Elas, naquele momento, parece que tudo vai durar para sempre, né? Mas a questão é que é naquele momento, né? Depois passa. Quer dizer, as pessoas podem até passar uma vida juntas, se gostando, mas aquele amor, aquela paixão, né? Que eu acredito na paixão, eu acredito que a paixão é uma coisa sensacional quando acontece com alguém, né? Mas ela não dura, infelizmente não dura. Sérgio, para você, qual é a função da arte? Ela tem uma função de fazer o ser humano pensar, sentir, enfim, do ser humano fazer um voo mais alto. A arte permite ao ser humano fazer um voo mais alto.
Quantas vezes já não desesperei de mim diante da impossibilidade de escrever não uma grande obra, e sim um simples conto, mas que aplacasse, ainda que por poucos dias, uma ânsia de realização e de beleza. Quantas vezes já não me desesperei diante dessa impossibilidade? Gemi solitário dentro de um quarto, abafei gritos, quis bater a cabeça na parede, cheguei a desejar, por causa disso, a morte. E me pergunto, quantos artistas ou candidatos a serem-no já não se mataram ao debater-se contra seus limites? Mas quantas outras pessoas de reconhecido talento ou mesmo de gênio também já não se mataram por não suportar o tormento e a angústia encravados em seus cérebros? Uma lista tão considerável que nem vale a pena começar a enumerar aqui. Isso para não falar daqueles outros, escritores ou artistas, que terminaram suas vidas em hospícios ou imersos no alcoolismo, às vezes caídos na sarjeta, como se houvesse uma maldição a bater-se sobre eles. Mas quantos malditos no mundo não tiveram nem o consolo da arte? A gente é de uma geração que a gente falava do medo da página em branco, né? Você continua com esse medo, não? Esse medo existe, eu acho que não é nem uma questão de geração, não. Embora eu acho que o computador criou uma ilusão nas pessoas de que é mais fácil escrever. Porque o computador, ele é fácil de lidar, né? Você digita ali, parece aquilo sai limpinho, bonitinho. A impressão que você tem é que você escreveu uma coisa muito boa, né? E a mão eu acho que você é mais exigente. Eu escrevo, rabisco, reescrevo, né? E quando alguma coisa começa a dar certo, aí eu fico feliz. É um momento que eu fico feliz. Eu até paro, é engraçado. É uma coisa que Hemingway dizia, né? Que ele gostava de parar uma obra num momento que ele sabia que ia continuar no dia seguinte. Quer dizer, o que eu acho um ótimo conselho, né? Quer dizer, que então a partir daí ele podia sair para a noite, podia viver a vida sabendo que no dia seguinte esperaria ele um texto. Comigo acontece muito isso. Se eu por acaso escrevo uma coisa que me agrada, eu paro. Eu paro em vez de continuar. Para continuar no dia seguinte. Para no dia seguinte já ter um projeto. Que legado a nossa geração deixou ou vai deixar? Rapaz, isso eu não sei. Nós deixamos esse legado. Um legado que, sem dúvida, a nossa geração deixou foi o legado da luta pela liberdade, né? Isso, sem dúvida, que até hoje, agora você vê, o tempo passou já desde que acabou os atos institucionais, acabou a ditadura, mas volta e meia isso aí é discutido
isso é conversado e agora, por exemplo, a mídia, por exemplo, hoje em dia, ela é mais forte em relação à recusa à ditadura, né? Isso não só no Brasil, mas como principalmente na Argentina, né? Na Argentina foram punidos os torturadores. Eu acho que esse legado a nossa geração deixou. Não ganhou revolução nenhuma, mas lutou. E eu acho que esse é o principal legado da nossa geração. Eu queria morrer. Já tiraram os pontos do ferimento na testa, mas queria morrer. Ou talvez não fosse bem assim. Talvez eu quisesse apenas acalentar a ideia de morte, de vazio. Não a morte escandalosa dos suicidas, mas um apagar progressivo da vida, uma fraqueza que ia tomando conta de meu corpo, pois me alimentava apenas o bastante para não chamar demasiadamente a atenção de minha mãe e de noite, em meu quarto ou no sótão, me colocava sem camisa à janela para que o vento atingisse meu peito branco e magro. O outono já começava a dar seus primeiros sinais, e nas rajadas intermitentes de vento misturavam-se ondas de calor e de frio, como uma expectativa macabra, uma ameaça de tempestade pairando sobre um pântano. Como a enfermidade de minha avó avançava, o verdadeiro e extremado caráter de minha melancolia, suas razões e seu peso, podiam ser confundidos no meio da tristeza geral que se abatia sobre a casa, e assim eu era deixado mais ou menos em paz. Você acredita de alguma forma em vida além da morte? Eu acho que além da morte, acabou. Acabou porque, se for pensar bem, eu tenho 71 anos. Antes dos meus 71 anos, bilhões de anos aí aconteceram e eu não estava vivo e não achava ruim. Não acredito em vida depois da morte e nem é ruim isso. Quer dizer, se houvesse vida depois da morte, só valeria a pena se fosse muito bom, né? Se tirasse todos os problemas que existem por aí. Porque se não houvesse vida, se houvesse vida depois da morte, com tudo que existe por aí, seria um terror. A Simone de Beauvoir tem um livro, né? Todos os homens são mortais, né? Que o sujeito está desesperado, né? Porque ele não morre, né? Todo mundo morre e ele não consegue morrer. E o Borges também tem um conto, né, que se chama O Imortal, né, que também é um homem tentando, eu acho que chama O Imortal, um homem tentando desesperadamente encontrar uma maneira de morrer, né? Ele vai a todos os lugares até achar a fórmula, a palavra que ele vai dizer e vai deixá-lo morrer, né? Morrer não é mal, né? Quer dizer, morrer é não existir, né? Quer dizer, é como se você nunca tivesse existido, né?
you see how I'm to